Olá, meus amados. Nós vamos para o resumo da segunda lição da nossa revista. Essa revista aqui, ó. Opa, essa aqui. Cadê? Aqui, ó. Que bonitinha. Convenção Batista Mineira, uma revista anual com 50 e tantas lições, uma por semana. E a gente está fazendo resumos aqui. Eu sou o pastor Alexandre, tenho a responsabilidade de pastorear a segunda Igreja Batista em Pouso Alegre, Minas Gerais. O tema dessa lição é a Igreja Incipiente. Se trata de uma reflexão sobre como Jesus formou o seu primeiro grupo de discípulos. Como eles foram chamados, como eles foram trazidos para perto, como eles se identificaram e reconheceram que havia ali um chamado para que eles fossem discípulos do Senhor. Então é uma igreja ainda em preparação, sabe? É nesse sentido. E o texto que nós vamos ler aqui como base é o texto de João, capítulo 1, versículos 35 até o 39, que diz assim, ó, no dia seguinte, João, aqui a gente está falando de João Batista, né? Estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, aqui quando João viu, né? Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. É lógico que a frase aí ela é muito resumida, né? Então ela não expressa a totalidade da força daquela declaração. João afirmando, olha, este homem é o Messias, este homem é o Cordeiro de Deus, este homem é Deus. Ok? Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus com os 2, os seguiram. Perguntou-lhe, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, né? Onde estás hospedado ou onde moras? Depende aí da sua tradução. Respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Meus amados, parece um texto que é um texto que às vezes passa desapercebido, mas ele vai carregar alguns elementos que vai falar muito no nosso coração e testificar de como essa igreja foi surgindo. Primeiro, Deus levantou um profeta, João Batista, e ele preparou o caminho de Jesus. Então ele já tinha uma pregação, né? Lembrando que a voz profética havia calado já há praticamente 400 anos. Surge João Batista, abrindo mão de toda aquela regalia que os sacerdotes gozavam dela, e vai pregar no deserto. Então, mesmo fora da cidade, a alguns quilômetros ali, não no meio do deserto, como alguns pensam, né? Ele conseguia trazer para perto dele muitos discípulos. E a pregação de João Batista era uma pregação muito forte. Era uma pregação de arrependimento, de reconhecimento de que o simples fato deles serem nascidos na nação de Israel não fazia deles um povo aprovado por Deus. E quando João Batista reconhece Jesus como Messias, como Salvador, ele apresenta Jesus para os seus discípulos. E muitos dos discípulos de João Batista passam a seguir Jesus. E esse texto aqui, especificamente, ele vai mostrar que ao reconhecerem Jesus como mestre, eles perguntam, onde você mora? Essa frase, na nossa cultura, não faz muito sentido, né? Mesmo que você perguntar qual é o seu endereço, qual é o seu CEP. Não é bem isso. Aqui dá uma conotação de que eles tinham interesse de passar um tempo de aprendizado com Cristo, de se sentar junto com Cristo, de conviver com Cristo, de aprender de Cristo.
Muitas vezes quando a gente fala do id, a gente fala id, fazer, id por todo mundo e pregai. Mas a gente precisa entender que a Bíblia tem outras ênfases. Então, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Nós temos por obrigação ensinar, e isso está na essência da igreja, né? Nós poderíamos destacar tantos outros pontos dessa lição. Essa lição está fantástica, fantástica. Mas eu vou parar por aqui e dizer para você simplesmente que a igreja se caracterizou por chamar, trazer para perto, compartilhar do evangelho, né? E conviver uns aos outros na transformação diária, no discipulado ali. E tem muita coisa rica aqui que eu convido você a ler a sua revista. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar que eu estou aqui para responder, tá bem? Que Deus te abençoe e eu espero você na Escola Bíblica Dominical. Fica com Deus.